Boa noite. A contagem dos mortos da tragédia na região serrana do Rio já chega perto de 800 pessoas. Outras 400 estão desaparecidas. E o Rio de Janeiro inaugura o seu primeiro sistema de alerta contra tragédias naturais. É uma sirene. Isso mesmo, uma simples sirene que poderia ter alertado moradores da região e salvado muitas vidas. Agora só a sirene já não basta. Vai ser preciso muito tempo e muito dinheiro para reconstruir o que a água levou. Vamos ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. Chuvas fortes em Santa Catarina mantêm cidades alagadas. Em São Paulo, temporal de verão provocou os velhos transtornos. O governo federal começa a elaborar mapa com áreas de risco em todo o país. São Paulo tem 407 áreas de risco, onde estão 220 mil casas. Cai o secretário do governo Dilma, que defendia penas alternativas para traficantes presos com pequena quantidade de drogas. Dólar baixo leva o setor de calçados, roupa e tecidos a registrar o primeiro balanço negativo desde 1989. O governo derruba a liminar que obrigava o Ministério da Educação a prorrogar o SISU, o Sistema de Inscrição para Vagas em Universidades Federais. Papa Bento XVI fala pela primeira vez do escândalo sexual envolvendo o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. O presidente italiano manda carta à presidente Dilma Rousseff pedindo a extradição do terrorista Cesare Battisti. Neymar faz o terceiro gol em mais uma vitória da seleção brasileira no torneio que leva o campeão e o vice às Olimpíadas de Londres. Nosso arquivo especial presta homenagem ao tenor Plácido Domingos, que hoje completa 70 anos. Participam da edição de hoje o cientista político Christian Lobauer e o professor da Escola de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Uma conta que não para de aumentar. 770 corpos já foram resgatados na região serrana do Rio de Janeiro. Cerca de 400 pessoas estão desaparecidas. Milhares de pessoas que perderam casas estão em abrigos, sem previsão de saída. Por isso, as doações e o trabalho dos voluntários não podem parar. Os donativos chegam de todo o Brasil. A ONG Viva Rio já recebeu 600 toneladas de roupas e alimentos. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, a bem-sucedida iniciativa que começou com 3 amigos e uma convocação na internet. Em 3 dias, reuniram 7.000 pessoas. Realmente o poder da internet de comunicação é fantástico hoje em dia. A gente está com contato em São Paulo, uma empresa aérea está trazendo uma carga de 800 colchonetes para a gente de Campinas. Algumas doações chegam à região serrana com mensagens de apoio. Esta avisa que as roupas eram do filho e estão limpas, e que algumas nem foram usadas. Os abrigos estão lotados. Mas quem já está acostumado com esse tipo de trabalho sabe que nunca é demais. No início, são muitas pessoas que enviam, assim que acontece, mas depois isso vai diminuindo. Nós já sentimos que isso diminuiu bastante. Nas 7 cidades atingidas, são 11.000 desabrigados e desalojados. As inscrições para o Bolsa Aluguel, aguardadas para hoje, não começaram. Preciso desse aluguel porque eu, infelizmente, levou minha casa, não tenho nada. Uma equipe vai visitar os abrigos fazendo os cadastros. Vão vir formulários oficiais numerados e essa informação chegou hoje pela manhã. As famílias colocam nas paredes a esperança de encontrar os parentes perdidos. Segundo o Ministério Público, mais de 400 pessoas estão desaparecidas nas 7 cidades. Crianças, idosos, famílias inteiras. Quem enterrou seus mortos relembra as perdas. Meu pai, meus 2 irmãos, um de 10, outro de 19 anos, minha madrasta, o pai do meu filho, a esposa dele, a criancinha, a minha prima com a netinha. Os trabalhos não param. O abastecimento de água já está se normalizando em Teresópolis, mas a empresa não vai religar o fornecimento para as áreas de risco, como forma de pressionar as famílias que insistem em ficar nas áreas de encosta a saírem do local. Essa é uma definição da Defesa Civil, até porque, ao colocar água,
se é uma localidade onde você ainda quer que as pessoas saiam, você cria um elemento de retenção das pessoas. O secretário de Defesa Civil explica que o abastecimento de água pode voltar para algumas regiões, mas vai depender de obras. Tem algumas áreas que algumas obras de infraestrutura podem fazer aquela área voltar a ser segura, mas tem áreas que vão ser definitivas, tem áreas que não tem a menor chance, não tem obra que sustente isso. Longe da região serrana, começam as primeiras experiências para que uma tragédia assim não volte a se repetir. Hoje, o Rio de Janeiro ganhou a primeira sirene de alerta para desastres. O sistema já é usado em vários lugares. Essas imagens da internet mostram um aviso no Havaí para uma onda gigantesca que poderia se transformar num tsunami. O equipamento foi instalado no Morro do Borel. Dona Alice mora numa área de risco e já sabe o que fazer quando ouvir a sirene. Sair para lá de fora. Ficar no tempo. Já se vendo, ficar no tempo. Ele não é perfeito ainda, a gente está aprendendo, é a primeira experiência, mas vamos aprimorar isso cada vez mais. Eu não entendi. Toca o negócio e todo mundo sai? Aquela senhora falou, já sei que eu tenho que ir para fora, mas eu não entendi. Vocês entenderam? Eu acho que eles inventaram o alto-falante. Porque... Não, sinceramente, não estou ironizando, não eu entendi. acho que eles pegaram um exemplo que já existe em outros países, do tipo Havaí, ou na Austrália, como a gente tem visto no noticiário, onde eles avisam de um jeito ou de outro, por rádio, etc., áreas que podem ter um desastre, e as pessoas, então, através desse aviso, vão se mobilizar e sair antes que aquilo se transforme num... Mas a pergunta é sair... Então, eu acho que essa é uma situação que é útil, você ter um aviso mais eficiente e tal, mas o importante é como é que você vai fazer com pessoas que moram em regiões que estão sujeitas a cair. Isso é uma das... ela até aquela senhora, ela fala assim, eu quando ouvir eu vou sair, mas... E vou ficar na chuva. Agora, Paulo, qual é assim são as doenças mais possíveis que podem surgir depois dessa catástrofe, tanto doenças físicas como psicológicas? Bom, as físicas são previsíveis, né? Doenças infecciosas, doenças transmitidas por, então, leptospirose é um exemplo, doenças diarreia por estar vivendo em condições com a falta de água adequada. Mas eu acho que o mais importante é o trauma. Aquela menina que estava falando, que perdeu tudo... Ela foi descrevendo, né? Ela foi descrevendo e você percebe uma monotonia que não é nem humano isso. Ela está num estado de choque. Existe um estresse pós-traumático que é descrito e eu posso garantir que algumas das pessoas nunca mais vão enxergar a vida de um modo permanente. Eu espero que para melhor. Eu espero que elas comecem a valorizar mais o dia, mas é muito difícil lidar com o tamanho de perda que essa menina descreveu. Olha, um dos maiores desafios do novo sistema de alerta anunciado no começo dessa semana pelo governo federal é elaborar um mapa com as áreas de risco em todo o Brasil. Em todo o país, são pelo menos 800 áreas de risco. O sistema de alerta vai monitorar os 2 principais tipos de desastres naturais. De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, 58% dos desastres naturais que ocorrem no Brasil são enchentes, 11% deslizamentos. O mapeamento que está sendo feito vai fornecer informações sobre relevo e desmatamento. 500 áreas de risco em encostas e 300 com probabilidade de inundação serão analisadas. A partir daí, as autoridades municipais passam a conhecer os locais que oferecem mais problemas e podem evitar novas construções e retirar famílias que estejam ocupando essas áreas. Imagens de satélites fornecerão informações meteorológicas. Hoje o Brasil não tem satélite e usa os dados de um equipamento americano. Os radares também serão usados. Eles conseguem medir a quantidade de chuva e os locais onde ela vai cair. O Brasil já tem 20 desses equipamentos, precisa de mais 15. O governo quer instalar ainda 700 pluviômetros em áreas de risco. Eles vão medir a quantidade de chuva em determinado ponto, importante para calcular os riscos de deslizamentos. Um supercomputador que já existe e está funcionando vai processar todos esses dados para o alerta. Esse relatório será repassado às autoridades envolvidas, como polícia, bombeiros, prefeituras, defesa civil e forças armadas. Enquanto os avisos são dados por TV, rádio, mensagens por celular, alto-falante, carro de som, sino de igreja, equipes da defesa civil retiram os moradores e interditam as áreas de risco.
Os coordenadores acreditam que os primeiros alertas de enchente e deslizamentos comecem a ser dados no próximo verão, na região metropolitana, porque a Grande São Paulo já tem dados geológicos, radares e pluviômetros para fornecer dados ao software que irá gerenciar o sistema. Olha, eu gostaria só de frisar aqui algumas declarações que a gente acompanhou hoje, que quer dizer, que são situações do passado, apesar de que essa matéria mostra planos para o futuro, mas que eu acho que são importantes a gente frisar, que é o seguinte: o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, reconheceu nesta sexta-feira que houve deficiência estrutural e financeira na atuação da Defesa Civil Nacional. O secretário, que está demissionário do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Luiz Antônio Barreto, também reconheceu, ele foi chamado ao Congresso para falar sobre a situação, a convite da Marina Silva, e ele disse: olha, nós não fizemos nada, eu venho aqui dizer que nós não pudemos fazer nada. Há 2 anos fizemos um plano de radares, que é esse aí, e que passou de um PAC para outro e a gente não fez nada. Então, eu pergunto a vocês assim, vocês acreditam que no próximo verão a gente vai estar numa situação melhor com esses projetos todos que a gente está ouvindo agora? É difícil prever, né? Eu espero que sim. Porque é uma conjunção de 3 fatores, no meu modo de entender. Uma é falta de informação. A segunda é o uso do solo como se fosse uma mercadoria. Você coloca gente onde não devia e começa a ocupar áreas, ou pela beleza, ou então quando você expulsa pessoas de algumas regiões, elas vão para lugares inóspitos, isso é o produto do uso do solo. E o terceiro, eu diria que é falta de coordenação. Quer dizer, uma vez, vamos supor que o radar tem aquela informação. Como é que você faz com que essa informação chegue na comunidade e, de uma forma responsável, você transporta essas pessoas para outro? Em alguns países que tem isso, por exemplo, frente a tufões, você tem abrigos, você tem um plano. Eu espero, sinceramente, que o Brasil tenha amadurecido as custas do sofrimento que aquelas pessoas passaram, para que a gente não tenha mais desses desastres ocorrendo e penalizando a população. Eu queria só fazer um comentário que é o seguinte, Poli, em 1806, quando Dom João VI chegou no Brasil, diz aí o livro do Caldeira, que ele desalojou, a corte chegou com 14 mil pessoas e desalojou, quer dizer, desapropriou casas no Rio de Janeiro, onde tinham pessoas morando, para que a corte pudesse se estabelecer, porque não tinha casa para todo mundo. Essas pessoas nessas casas foram morar onde? Foram morar onde é o início dos morros do Rio de Janeiro, assim diz o início da nossa história. Então quero dizer com isso que a gente tem uma história de pelo menos 200 anos de ocupação irregular, aspas, e de descontrole de ocupação dos espaços urbanos. Quer dizer, então acho que talvez essa catástrofe sirva para isso, que é uma catástrofe. E ela sirva para a gente fazer um plano e realizar o plano, porque, e aí vem a questão mais contemporânea, a gente tem muitos planos no Brasil de políticas públicas que não se aplicam. Cheio. Ontem eu falei aqui, Nova Friburgo tem 3. Petrópolis também tinha. Nossa, é uma loucura. Mas o problema é que o plano existe, mas ele contraria interesses econômicos. Que é isso que você falou, muito interessante sobre como as pessoas lidam com o solo, é como uma mercadoria. E quando você fala de ocupação dessa camada mais pobre, tem o que a gente estava falando da ocupação fashion, que são as casas maravilhosas, que vão ocupar os morros para ter uma linda vista, que é também irregular. Pois é, e aí você começa... Agora, eu tenho uma esperança maior de mudar, porque, veja, morreu gente de todos os níveis socioeconômicos. Então, eu acho que o Brasil é um pouco perverso nesse sentido, que quando eu começo a apertar o sapato de gente com expressão, aí a coisa é capaz de mudar. Então, eu espero que o Brasil consiga executar esse plano e contrariar os interesses que vai ter quando você vai usar o espaço de uma cidade. Esse sofrimento que foi democratizado, né? Olha, e é muito duro pagar um preço desse. Nossa. Olha, leis não faltam para impedir a ocupação irregular e a construção em áreas de risco, mas falta de moradias e de fiscalização criaram um problema de difícil solução. Apenas em São Paulo, há 407 áreas de risco, 1/4 delas deveriam ser desocupadas imediatamente. Pode não parecer, mas essas casas no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, estão numa área de risco. A situação do risco aqui é colocada exatamente pela presença desse barranco aqui, que pela infiltração de água, pelas águas de chuva,
você pode ter um rompimento desse talude e a massa de solo que está nesse talude atingir as moradias. Na cidade de São Paulo existem 407 áreas de risco, onde foram erguidas 220 mil residências, que ficam em morros e em margens de córregos ou represas. Segundo o levantamento do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a região sul é a mais problemática. São 176 áreas de risco. Na Zona Norte são 107, na Leste 100 e na Oeste 24. Geralmente essas casas estão em áreas de ocupação proibida e existem pelo menos 4 leis de regulamentação: o Plano Diretor, o Zoneamento Ecológico, o Código Florestal e o uso e a ocupação do solo. Elas acabam não sendo aplicadas à risca. A gente ainda não tem um Estado que consegue prover, por um lado, moradia para baixa renda, que acaba ocupando essas áreas de risco, e por outro lado, uma fiscalização mais efetiva desse conjunto dessas áreas. 27% das casas de São Paulo estão numa área de alto ou muito alto risco. Aquela casa, por exemplo, está numa área de muito alto risco, porque se esse barranco deslizar, derruba a casa. As 115 mil pessoas que moram nessa situação teriam de sair imediatamente das casas. Em alguns casos, a solução é técnica de engenharia. A estabilização de uma encosta, a construção de um piscinão, o aumento de um sistema de drenagem de águas pluviais e assim por diante. Outras áreas onde a relação custo-benefício das obras não compensa, a melhor ação é remover as pessoas e realocá-las num lugar mais seguro. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o mapeamento das áreas de risco vai orientar a prioridade das ações na cidade. Neste ano, a Prefeitura pretende investir R$100 milhões nessas áreas. A matéria fala ali de uma decisão, de uma remoção imediata. É possível uma Prefeitura remover imediatamente essas pessoas? Porque a gente... Não, enquanto ele falava, fazer uma conta aqui. 200 milhões de brasileiros, 80% de população urbana. Então são 160 milhões de brasileiros. Imagina que se pegar esse número, 25% vivendo em áreas, vamos chamar irregulares ou de perigo, vamos fazer um número muito aproximado, estamos falando de 40 milhões de brasileiros. Para você fazer um plano nacional de mudança dessas estruturas de ocupação da terra, é um plano de uma geração. Por exemplo, você aplicar um bom plano para tirar a gente, não é só das encostas da Serra do Mar, é tirar das zonas de açude no Nordeste, que podem encher e transbordar, cuidar das margens dos rios Amazonas, dos grandes rios da Amazônia, cuidar do Pantanal. Até porque isso foi desenhado ao longo de muitas décadas, né? E o custo é muito elevado. Veja, São Paulo sabe, essas áreas estão mapeadas pelo IPT e pela Prefeitura há muito tempo. O problema é que, de novo, voltamos ao custo do solo. Tem áreas da cidade, principalmente no centro, que estão pouco povoadas à espera de valorização. É como se fosse um mercado, uma BMF, quer dizer, você está esperando a valorização imobiliária para você poder fazer... Criam avenidas que não... Que vai de um lugar algum para lugar nenhum, né? E só pra, o exemplo mais clássico para mim foi a Nova Faria Lima, que só foi traçada e só serviu para valorizar sai casinhas e viram prédios. E isso explica porque mais da metade da nossa Câmara Municipal, né, recebe contribuição desse sindicato de imobiliárias. Agora você falou isso, eu vi pouco político, a não ser os executivos aí nesse momento, né? Eu não vi imagens, pelo menos lá para levar um saco de feijão, não vi. Primeiro vai no helicóptero, depois molha um pouquinho o pé na lama e depois vai embora. Esse porque não tem explicação. É muito triste como as pessoas são enganadas, né, na época de eleição. Olha, uma forte pancada de chuva atrapalhou a vida do paulistano na tarde de hoje. A força da água e dos ventos derrubou muitas árvores e causou alagamentos na cidade. As nuvens no início da tarde anunciavam temporal a caminho. A chuva começou por volta das 2 da tarde na zona oeste, a mais afetada em São Paulo. Apesar de rápida, a tempestade alagou ruas. Foram 18 pontos de inundação, 6 intransitáveis. E deixou alguns carros praticamente submersos. No meio da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências mantinha toda a cidade em estado de atenção. Em alguns bairros caiu granizo. As rajadas de vento chegaram a 90 km por hora. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, foram registradas 23 quedas de árvore. Esta aqui, na região próxima à cidade universitária, destruiu um carro e quase atingiu mais um, do outro lado da rua.
A calçada foi arrancada com as raízes da árvore, que atravessou completamente a rua e só parou no muro desta casa. O trânsito ficou completamente bloqueado. Quem trabalhava perto saiu correndo antes do acidente. De repente começou o vendaval e os meninos começaram a gritar e eu falei, não, vamos correr daqui. Aí e começou a estourar os raios, aí eu falei, não, eu vou embora, eu vou sumir. Aí eu saí correndo, perdi celular, minha carteira, tá tudo aqui. Depois eu voltei, depois caçando achei, tá tudo molhado aqui dentro. Muitos semáforos deixaram de funcionar. 39 pontos da cidade ficaram sem luz. No fim de semana, melhor se preparar. A previsão do tempo é de mais calor e pancadas de chuva à tarde. As chuvas também continuam provocando destruição em Santa Catarina e Minas Gerais. A vida de pelo menos 1.600.000 pessoas já foi mudada radicalmente. A Defesa Civil de Minas Gerais calcula que 1.300.000 pessoas já foram afetadas pelas enchentes, enxurradas e deslizamentos provocados pelos temporais. 94 cidades mineiras já decretaram situação de emergência. 17.000 pessoas estão desalojadas e 2.600 estão desabrigadas. Segundo a Defesa Civil Mineira, o número de mortes no estado desde o início da atual temporada de chuvas, em outubro, já chega a 17. Hoje, em Brasília, o governador Antônio Anastasia se reuniu com a presidente Dilma Rousseff e pediu a liberação de 250 milhões de reais para auxílio aos municípios mineiros mais afetados. Mas o mais importante agora não é nem a questão do recurso, é a volta à normalidade e o atendimento imediato daquelas famílias que foram atingidas, especialmente que se afastaram de suas casas. Em Santa Catarina, 370.000 pessoas já foram afetadas pelas tempestades, que hoje voltaram a atingir várias regiões do estado. Mais de 11.000 pessoas precisaram deixar suas casas. 20 municípios catarinenses já decretaram situação de emergência. Pela primeira vez desde 1989, indústrias que usam pouca tecnologia, como a de calçados, roupas e tecidos, estão no vermelho. A notícia preocupa os economistas. Os dados são do IED, Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial, com base em números do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Destas máquinas saem tecidos que vão decorar casas e empresas de todo o Brasil e parte da América Latina. Mas ultrapassar as fronteiras do país está cada vez mais difícil. As exportações, que já representaram 15% do faturamento, hoje não passam de 2%. Nos últimos 10 anos, provavelmente, nós tivemos uma perda de aproximadamente 10 vezes a nossa capacidade, o que nós já exportamos no passado. A empresa só não perdeu em faturamento porque foi compensada pela melhora no mercado interno. E mesmo assim, eles investem em produtos diferenciados, já que os básicos também sairiam mais baratos se fossem comprados diretamente da China. O mercado interno é uma pedra forte que a gente se apoia. A indústria nacional de transformação é dividida em 4 grandes grupos de intensidade tecnológica. Alta, produtos eletrônicos, de informática e farmacêuticos. Média alta, veículos e produtos químicos. Média baixa, plástico e petróleo. E baixa, tecidos, calçados e vestuário. Justamente estes produtos registraram déficit pela primeira vez, 215 milhões de dólares. Para este economista, o principal motivo é o câmbio muito valorizado, mas há também outros fatores, como carga tributária e juros altos, falta de investimento em infraestrutura e concorrência desleal do mercado chinês. Ele consegue vender o seu produto abaixo do custo. Por que eles fazem isso? Porque ele vende abaixo, ele ganha o mercado, ok? Depois ele pode subir. As nossas empresas morrem, aí só tem ele. Apesar de positiva em 20 bilhões de dólares, a balança comercial brasileira, que é a soma de todas as exportações e importações, tem diminuído a cada ano. Só não é menor graças ao agronegócio e aos minérios, porque a indústria apresenta déficit. E é esse desequilíbrio que preocupa os analistas. Sermos competitivos em commodities agropecuárias, da extrativa mineral, não é um problema para o país. O problema é você não dar atenção à chamada indústria de transformação típica, né? É uma indústria diversificada, estruturada, dinâmica, e isso não podemos perder. Olha, Christian, câmbio, carga tributária, como a matéria diz, a competição chinesa, isso a gente está falando e já descobriu há meses. Não está faltando uma política aí a caminho? Porque isso já está, a gente já sabe, a gente já deu tantas matérias aqui falando sobre esse assunto. Essa combinação
custo Brasil, de uma forma geral, carga tributária, infraestrutura e competitividade dos países asiáticos, em especial nesses setores de baixa intensidade e da China, é uma coisa que tem um certo tempo, mas só piorou porque o câmbio e as condições vão ficando cada vez piores e no caso do câmbio é difícil de fazer uma intervenção. O problema do câmbio hoje é um problema do crescimento brasileiro. Ao contrário de outras épocas, hoje é um problema, problema, mas difícil de resolver. O Brasil está muito atraente, né? O que o Brasil precisa, no fundo, é a velha conversa que existe entre um monte de gente para a política industrial. O Brasil não tem um plano de desenvolvimento de verdade desde os anos 70. Agora, como desenvolver esse plano... Mas para atingir todos os setores, isso é possível? Então, a política industrial, acho que me parece que eu acho mais simpática e mais justa, é você viabilizar recursos mais baratos e estrutura e benefícios e vantagens a qualquer um que for competitivo. Se tem um sujeito no Brasil, uma empresa que produz computador, e ela mostra que ela está competitiva, que ela está crescendo, ela também receberia recurso. A maneira mais antiga de fazer política industrial é você escolher os vencedores. Há países importantes, como o Japão, por exemplo, nos anos 60, disse: eu vou emprestar dinheiro barato para quem produzir aço, depois para quem produzir automóvel. Você produz alumínio? I'm sorry, você não vai poder participar do nosso plano. Agora, eu acho que no mundo de hoje, que é um mundo mais complexo, um país como o Brasil, que é um país que pode produzir quase tudo, e produz quase tudo, mas não é competitivo na maioria das coisas que produz, acho que a política industrial é aquela, um plano organizado de recursos para quem está indo bem. Porque senão sobrevivem só os mesmos, né? Porque senão a gente vive num ambiente que a gente vive hoje, onde existem os amigos do poder, vamos dizer assim, que é um pouco o que tem acontecido desde os anos 80, quem tem mais capacidade de se aproximar do Estado ou do BNDES... de se articular melhor. Consegue os recursos, então você consegue viabilizar aquele setor, aquela indústria, e os outros não conseguem. É a rede social. É uma rede social, só que ela é perversa. É perversa, claro. Uma rede socioeconômica. Olha, agora notícias internacionais. Osama Bin Laden, chefe da Al-Qaeda, ameaça matar 5 reféns franceses sequestrados pela organização terrorista. A mensagem de Bin Laden foi divulgada pela emissora de TV Al Jazeera, que transmite do Emirado do Catar para o mundo árabe. No texto, Bin Laden exige a retirada das tropas francesas do Afeganistão. Depois de acusar a França de subordinação aos interesses dos Estados Unidos, a mensagem afirma: a libertação dos reféns em poder de nossos irmãos depende da saída de seus soldados de nossas terras. Essas ameaças, essas chantagens, elas surtem efeito? Quando ele ameaça, ele geralmente cumpre, né? Quer dizer, há outras passagens com cidadãos americanos, ingleses, em que eles foram executados, né? Assim, o fenômeno do terrorismo internacional de base da rede da Al-Qaeda vem desde meados dos anos 80. A gente, na época, já vinha analisando na universidade. Esse é um fenômeno que veio para ficar, ele vai durar muito tempo, ele não tem cara, nem país, nem nacionalidade, nem bandeira, e de tempos em tempos ele volta. Então, acho que a gente faz um certo tempo que a gente não ouve falar do Bin Laden, né? E nem de atentados de grande envergadura. Outros pequenininhos na Europa, né? Isso a gente tem ouvido falar. Mas acho que é uma maneira deles mostrar que tá em atividade. Olha, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair admitiu pela primeira vez que ignorou o alerta de seus assessores sobre a invasão do Iraque. Em mais uma ocasião, Blair foi advertido que atacar o Iraque sem o apoio das Nações Unidas seria uma ação ilegal. One view is, look, Blair depôs perante a comissão governamental que investiga o papel da Grã-Bretanha na guerra do Iraque. Perguntado se arrependia da decisão de envolver o país na guerra, ele respondeu que lamenta pelas vítimas militares e civis, mas continua acreditando que, diante das informações sobre a existência de armas de destruição em massa no Iraque e depois dos atentados de setembro de 2001 nos Estados Unidos, era preciso reagir ao que se considerava uma ameaça ao Ocidente. Ele não comentou o fato de que a existência das tais armas de destruição em massa nunca foi comprovada. Liderada pelos Estados Unidos, a invasão do Iraque, que começou em 2003, já provocou a morte de 150 mil civis e militares iraquianos e mais de 5 mil soldados da coalizão chefiada pelos Estados Unidos, incluindo a Inglaterra. A comissão que registra o depoimento de Blair não procura culpados. Vai apenas emitir recomendações para evitar que erros cometidos em relação a essa guerra sejam repetidos no futuro.
Manifestantes palestinos protestam contra a presença da ministra do Exterior da França, Michelle Alliot-Marie, à cidade de Gaza. Os palestinos jogaram ovos e pedras contra o carro que transportava a ministra. Eles estavam revoltados porque a chanceler francesa defende a libertação de um soldado israelense sequestrado há 4 anos pelo Hamas, a organização palestina que administra a faixa de Gaza. Em troca da libertação do soldado, o Hamas exige que Israel libere centenas de prisioneiros palestinos. A seguir, a primeira baixa no governo de Dilma Rousseff e o escândalo sexual envolvendo o primeiro-ministro italiano vira tema do sermão do Papa.